Bom dia, queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil, aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação, também pela plataforma do ENF, pelas nossas redes sociais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, quando Deus suscita algo no coração da igreja, significa que Ele sonhou, na sua mente perfeita, Ele projetou algo que quer ver manifesto. Então nós queremos partilhar um pouquinho nessa manhã de domingo sobre o sonho de Deus, o projeto de Deus para a renovação carismática. O Senhor chamou a renovação carismática para uma experiência aprofundada e atualizada de Pentecostes. Ele nos chamou à vivência do batismo no Espírito Santo com todas as suas consequências. E o batismo no Espírito Santo é o centro da identidade da renovação carismática católica. Identidade é aquilo que nos distingue, é aquilo que nos define, é aquilo que mostra quem nós somos. E aí eu quero fazer uma pergunta a cada carismático hoje no Brasil e aqueles que nos acompanham também além Brasil. Renovação carismática católica, quem tu és? Tu és um poderoso mover do Espírito Santo na igreja para anunciar Jesus a partir da experiência fundante do batismo no Espírito Santo. Após terem recebido o Espírito Santo no cenáculo de Jerusalém, então a Escritura diz que os apóstolos abriram a porta do cenáculo, o medo de outrora foi embora, e Pedro anunciou a palavra de Deus, anunciou Jesus, denunciou: aquele que vocês mataram, ó Israel, é verdadeiramente o Senhor, é verdadeiramente o Salvador. Renovação, quem tu és? Um poderoso mover do Espírito Santo no coração da igreja, para anunciar Jesus com renovado ardor missionário, mas a partir da experiência fundante, fundamental, impactante do batismo no Espírito Santo. Sabemos que Pentecostes não é um patrimônio da renovação carismática. O batismo no Espírito Santo não é algo específico só para a renovação carismática, é algo normativo para toda a igreja, mas a nós nos deu como especificidade própria, como identidade, aquilo que nos define, aquilo que está no nosso DNA. O DNA da renovação carismática católica se chama batismo no Espírito Santo, com todas as suas consequências. Somos chamados, portanto, a fazer uma leitura aprofundada e cada vez mais atualizadora do Pentecostes, que é hoje, aqui e agora. Não à toa o nosso querido Papa São João Paulo II, ao se referir à renovação carismática, nos disse: vocês são chamados a ser rosto e memória de Pentecostes na igreja e no mundo. O que significa ser rosto de Pentecostes? Aonde você for, as pessoas precisam reconhecer a graça do batismo no Espírito Santo na sua vida. Você precisa ser reflexo do batismo no Espírito Santo. A tua face é aquilo que leva as pessoas a te reconhecerem. Como é que a gente diz que conhece alguém? Porque lembra das expressões faciais dessa pessoa. Quando o Papa João Paulo II então disse que nós somos chamados a ser rosto de Pentecostes, é porque as pessoas precisam olhar para nós e enxergar a graça de Pentecostes. Esse é um batizado no Espírito Santo. Esta vive a coerência do batismo no Espírito Santo.
Isso é ser rosto de Pentecostes. Monsenhor Jonas Abib, ele costuma dizer que nós somos chamados a sermos Mr. Pentecostes, no caso das mulheres, Mrs. Pentecostes. Levarmos Pentecostes aonde formos, na nossa casa, no nosso grupo de oração, no nosso ambiente de trabalho, no trânsito onde a gente dirige, enfim, dormindo ou acordado, sermos reflexos de Pentecostes, rosto de Pentecostes para incendiar o mundo. E ao mesmo tempo o Papa fala que nós somos chamados a ser memória de Pentecostes na igreja e no mundo. O que faz a memória? A memória guarda a experiência e recorda a experiência. Ela traz à tona aquela experiência já vivida e ela então atualiza a experiência. Não raro, quando a gente se recorda de algo vivenciado no passado, uma emoção muito forte, o que acontece? A gente volta a se emocionar no presente. A memória tem esse poder de recordar para atualizar, para nos levar a reviver a experiência. E o Papa João Paulo II então vai dizer, renovação carismática, vocês são chamados a serem memória de Pentecostes, tragam à tona a graça de Pentecostes na igreja e no mundo, recordem para atualizar, para trazer para o hoje, porque Pentecostes é hoje. Esse é o envio do Papa São João Paulo II para nós. Esse é o centro da nossa identidade, esse é o nosso DNA, é aquilo que nos define. E tratando de identidade, eu quero partilhar com vocês nessa manhã 3 pilares de sustentação da nossa identidade. Não é? A nossa identidade tem muitas nuances, é uma identidade bela, completa, mas nós podemos aqui, apenas para fins didáticos, tratar e aprofundar a nossa identidade a partir de 3 pilares que certamente você já ouviu falar, conhece muito bem. O primeiro pilar é o batismo no Espírito Santo. O segundo pilar é a prática dos carismas. E o terceiro pilar é a vivência fraterna. Batismo no Espírito Santo, vamos a ele. Em Marcos 1, versículo 8, São João Batista vai dizer assim: eu batizo em água, mas ele, Jesus, vos batizará no Espírito Santo. E o próprio Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: ficai em Jerusalém, aguardai em Jerusalém, porque João vos batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Essa palavra, batizar, nos tempos de Jesus, tem um significado muito profundo, e o tem até hoje, mas naquele tempo significava algo muito prático da sociedade de Israel. Os homens e mulheres mais pobres, eles não podiam ter roupas coloridas. Era extraída a lã das ovelhas, e aquilo então era manufaturado e se faziam as túnicas. Portanto, a maioria das túnicas eram de cor branca ou acinzentada, conforme a cor da lã da ovelha. Os homens mais abastados, então, eles importavam da África, de outros lugares, ervas finas, para fazerem uma solução de tingimento da roupa. Só as pessoas mais abastadas, portanto, podiam ter uma roupa colorida. E eles faziam aquela solução de tingimento em baldes, e eles mergulhavam aquela lã naquela solução colorida, e aquilo ficava ali de molho por 7 dias, 10 dias, e em alguns casos até 14 dias. E eles chamavam aquele mergulho daquela fibra, daquele tecido, naquele tingimento de batismo. Vamos batizar essa lã nessa solução de tingimento.
Jesus então pega exatamente esse contexto do tempo em que ele viveu para dizer: vocês serão mergulhados, batizados, não numa solução de tingimento, mas no meu Espírito Santo. E o que acontecia com aquela lã? 14 dias imersa naquela tinta, todas as fibras interiores daquela lã ficavam impregnadas dessa nova cor, dessa solução de tingimento. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando Jesus vai dizer: vocês serão batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias, ele está dizendo: vocês serão mergulhados e serão de tal maneira impregnados, tomados pelo meu Espírito, que tudo será transformado em vossas vidas. Aquela lã nunca mais seria a mesma, nunca mais ela voltaria a ser branca ou acinzentada, ela assumiria para sempre aquela nova coloração. E Jesus vai dizer: vocês serão impregnados, todas as vossas fibras interiores serão tomadas pelo Espírito Santo, e vocês não mais serão as mesmas pessoas. Portanto, o batismo no Espírito Santo é essa experiência de preenchimento profundo do amor do Pai e do Filho sobre nós. Romanos 5,5 vai dizer que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, o batismo no Espírito Santo é uma experiência de preenchimento profundo do amor de Deus. Essa experiência que nos ensina a amar e adorar a Deus em espírito e em verdade, de uma maneira nova. É um preenchimento de amor que dá um novo rumo, um novo sentido à nossa vida. Se eu vinha num sentido, então eu dou 180 graus e dou um novo rumo à minha história, à minha vida, pelo poder do Espírito Santo. Lembre-se, uma vez que você é mergulhado na solução, nunca mais você fica a mesma pessoa. Há uma transformação interna profunda, uma transformação, diria, identitária. Uma transformação de dentro para fora. Por isso Ezequiel 37 vai dizer que Deus sopra o Espírito Santo para fazer os ossos se levantarem, depois dos ossos os músculos, depois do músculo a carne, depois da carne a pele e por fim vida novamente. A transformação do Espírito é de dentro para fora e não de fora para dentro. O batismo no Espírito Santo abre diante de nós uma nova perspectiva, nos dá uma visão ampliada de mundo, de igreja, de reino dos céus, desvia o nosso olhar do mundo e nos leva a focar em Jesus, a ter Jesus como Senhor e Rei de nossas vidas, a colocar Jesus no centro, no trono do nosso coração. Batismo no Espírito Santo, pegando carona lá em Lucas 1, na Anunciação, é o próprio Espírito Santo nos envolvendo com a sua sombra, gerando Jesus de uma maneira nova nos nossos corações. Nesse sentido, essa experiência fundante do batismo no Espírito Santo é um marco na vida cristã. Há o antes e o depois do batismo no Espírito Santo. Nós somos chamados à vida segundo o Espírito, mas isso só é possível após a experiência do batismo no Espírito Santo. Um jovem que estava lá no fim de semana de Duquesne, onde a renovação carismática eclodiu para o mundo, esse jovem se chama David Mangan. Ele vai definir o batismo no Espírito Santo de uma maneira muito simpática e ao mesmo tempo muito profunda. Ele vai dizer que o batismo no Espírito Santo é como uma dinamite que implode o nosso interior e nos preenche totalmente do amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, deixa o Espírito Santo implodir
explodir as tuas estruturas nessa manhã, as suas estruturas interiores, amor de Deus para tudo quanto é lado no teu coração. Essa é a experiência de Pentecostes, essa é a experiência do batismo no Espírito Santo. E o David vai continuar dizendo o seguinte: é uma experiência profundamente impactante da graça de Pentecostes, que abala as nossas estruturas. Deus quer abalar as nossas estruturas, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, os nossos sentimentos, equilibrar as nossas emoções pela potência do Espírito Santo. Abala as nossas estruturas e faz novas todas as coisas dentro de nós. E aqui eu quero tomar carona em Santo Agostinho, um santo de uma devoção muito particular, muito querida. Ele vai dizer assim, em outras palavras, que o batismo no Espírito Santo é como um encontro entre duas liberdades. Deus, na sua infinita liberdade e amor, sempre se derrama sobre o homem, sempre vem ao encontro do homem. Deus se derrama sobre nós o tempo todo. E nós, no nosso livre-arbítrio, podemos abrir o nosso coração e ir ao encontro do Senhor. E quando as duas liberdades se encontram e se chocam, isso pode ser chamado de batismo no Espírito Santo. Há um choque entre as liberdades, há um choque de amor. Deus penetra todas as nossas fibras interiores, a sombra do Altíssimo nos envolve, e aí há uma dinamite, uma implosão interior que muda o curso da nossa história. O batismo no Espírito Santo é uma verdadeira experiência de avivamento espiritual. Um avivamento que vem do alto, que não é fruto de sugestão. É um avivamento gerado pelo poder do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo como liberação da graça de Deus em nós, uma implosão maravilhosa que rompe com todas as nossas represas interiores. E você já pode até imaginar aí o que significa o rompimento de uma represa. Quando uma barragem se rompe, você já sabe o que acontece. Vem aquele resíduo, aquela água com uma força tão grande que tudo que está pela frente, ela arrasa. Tudo que está pela frente é transformado, aquilo que existia já não tem mais valor, e você sabe muito bem do que eu estou falando, e aqui nós estamos falando de um rompimento de uma represa do amor de Deus. Imagina aquela água viva do Espírito Santo no teu coração, arrastando tudo que não agrada ao Senhor e levando para bem longe, arrebentando pedregulhos, arrebentando muralhas, e transformando todas as realidades no teu interior, no teu coração. É a experiência fundante do batismo no Espírito Santo, que gera em nós uma profunda metanoia, ou seja, uma profunda transformação de vida, uma transformação radical de vida. E o cardeal Léo Joseph Sunnens, que é um pai da renovação carismática, um cardeal que pegou a renovação carismática no colo nos seus inícios e nos deu um norte seguro em termos eclesiais, que nos apresentou ao Papa Paulo VI naquela ocasião. É um pai para a renovação carismática. O cardeal Sunnens vai dizer assim: o batismo no Espírito Santo não é um super batismo espiritual, uma espécie de suplemento do batismo sacramental recebido. Não. A novidade do batismo no Espírito Santo é de tipo particular. Trata-se de uma nova vinda do Espírito já presente. Trata-se de uma efusão que não vem de fora, mas que jorra a partir de dentro. É como nos diz Jesus: do seio daquele que crê, fluirão rios de água viva. Trata-se, portanto, de um jorrar, de uma florescência,
de uma ação do Espírito que desprende e libera energias interiores já latentes. Trata-se de uma tomada de consciência mais acentuada da sua presença e do seu poder. Já temos o Espírito Santo devido ao nosso batismo sacramental, nossa crisma, mas muitas vezes não temos consciência de que somos templos do Espírito Santo. A experiência do batismo no Espírito, diz o cardeal, não é um super batismo, mas é um emergir da experiência, da graça do batismo sacramental, que muitas vezes está adormecida na nossa vida. É uma liberação espiritual, uma liberação da água viva que estava represada e poderíamos até dizer escondida, ocultada no nosso coração. E o Senhor vem com seu poder e com a sua misericórdia, porque nos ama e nos sacode. É uma dinamite que implode nossas estruturas e o Espírito Santo volta a jorrar. Trata-se, portanto, de uma tomada de consciência. Por isso a Patty Mansfield rezou no fim de semana de Duquesne, uma querida, uma pioneiríssima da renovação carismática. Ela vai dizer assim: Senhor, se o teu Espírito pode fazer mais em mim, eu quero. Ela sabia que o Espírito Santo é onipotente, ele pode fazer todas as coisas, mas num ato de contrição ela disse assim: tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Se o teu Espírito puder fazer alguma coisa a mais por mim, se eu ainda tenho jeito, então eu quero. Essa é a oração dos humildes que libera a graça do batismo no Espírito Santo, que libera essa fonte bloqueada dentro de nós. Senhor, se o teu Espírito pode fazer mais em nós nessa manhã, nós queremos, nós queremos. O batismo no Espírito Santo gera essa alegria interior e nos dá essa força do alto. Jesus vai dizer em Atos 1:8, e é a palavra norteadora para o ano de 2021 na RCC, descerá sobre vós o Espírito Santo e ele vos dará força. Força para quê? Para sermos testemunhas. Em outras palavras, para termos a têmpera dos mártires, para sermos santos, porque essa é a vontade de Deus a nosso respeito, para abraçarmos a cruz de cada dia, porque como nos disse o padre ontem, é do madeiro da cruz que sai o óleo da unção. O Senhor nos batiza no Espírito Santo para nós voltarmos a amar, termos novamente a capacidade de amar, para termos um renovado ardor missionário, utilizando os carismas a serviço dos irmãos. Essa é a graça do batismo no Espírito Santo, que, como eu disse, é o eixo central da identidade da RCC. Segundo pilar da nossa identidade, prática dos carismas. E aí, novamente, o cardeal Sunens vai dizer: os carismas são como que raios solares. Não são o sol, mas são inerentes a ele. Os dons são inseparáveis do doador. Os carismas são o próprio Espírito Santo em ação. Esta ação do Espírito é infinitamente suave, discreta e soberanamente livre. Onde o Espírito Santo está, ele começa a se mover através dos carismas, que são como que raios solares. Os carismas não são o sol, eles não são o principal é o Espírito Santo, mas os carismas são o próprio Espírito Santo em ação. Os carismas, então, são poderosos instrumentos de Deus para mediarem o amor de Deus em favor dos homens. Não podemos enxergar os carismas como coisas extraordinárias e necessariamente miraculosas. Muitas vezes Deus faz isso para o nosso bem, porque nos ama, mas os carismas devem ser enxergados como mediadores do amor de Deus em favor dos homens.
o então cardeal Joseph Ratzinger, porque ainda não era Papa Bento XVI, em 1985, num livro entrevista chamado A Fé em Crise, vai dizer, e ele depois repetiu isso numa audiência, numa catequese, em outubro de 2008. O que traz muita esperança a toda a Igreja Universal, mesmo no meio da crise que a Igreja atravessa no mundo ocidental, é o surgimento de novos movimentos que ninguém planejou e que ninguém trouxe, mas que simplesmente emergem da vitalidade interna da fé da Igreja. O que está se tornando aparente nesses movimentos é algo muito similar a um tempo pentecostal na Igreja. No coração de um mundo dessecado pelo ceticismo racionalista, uma nova experiência do Espírito Santo surgiu, tornando-se um movimento mundial de renovação. O que o Novo Testamento, 1 de Coríntios 12, o que o Novo Testamento descreve com referência aos carismas, como sinais visíveis da vinda do Espírito, não são coisas antigas ou história passada. Esta história está se tornando uma realidade viva, queimando no seio da igreja hoje. Então, a maior autoridade teológica do mundo católico contemporâneo vai dizer para nós que os carismas não são coisa antiga ou história passada. Isso é coisa só da igreja primitiva. Agora os carismas se extinguiram na igreja. É uma forçação de barra essa renovação carismática católica. E Joseph Ratzinger vai dizer para nós que os carismas não são coisas antigas ou história passada. Essa história está se tornando uma realidade viva, queimando em nosso meio hoje, por meio de um movimento mundial de renovação, vai dizer o cardeal Ratzinger. Também o Catecismo da Igreja Católica, no número 800, vai dizer assim: os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da igreja, porque são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo. Portanto, o Catecismo da Igreja vai dizer que nós podemos e devemos exercer os carismas no seio da igreja. Eles devem ser acolhidos com reconhecimento e consolação, não só por aqueles que o recebem, mas por todos os membros da igreja. Carisma é algo normativo para toda a igreja, não é algo patenteado pela renovação carismática católica. É para toda a igreja, mas a nós foi dado como ofício próprio. Afinal de contas, nós somos renovação carismática católica. Portanto, meus irmãos e irmãs, não devemos nos intimidar quanto à prática dos carismas, achando que eles são uma prática estranha ou ao largo do mundo católico. Não. Os carismas nos foram dados e nos são dados como presente, como patrimônio da igreja, e não somente da renovação carismática católica. Ao praticarmos os carismas com amor, com humildade, com ordem, com obediência, nós estaremos sendo plenamente católicos, porque os carismas não são uma coisa alheia à doutrina católica, ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, muito pelo contrário. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, uma renovação carismática madura, e nós já vamos para 54 anos de idade, como disse o Papa Francisco, vocês já não são mais crianças e não são mais jovenzinhos, el cinquentaço. Chegamos aos 50 anos, os cabelos brancos começam a ser abundantes, as forças começam a diminuir, e o Papa dizia: eu vos encorajo a irem para a frente com ainda mais força.
Portanto, uma renovação madura cultiva e libera o povo para o exercício dos carismas e ensina o povo a crescer e a se movimentar nos carismas. Nós precisamos fomentar a prática carismática em nossos grupos de oração, porque essa é a vontade, o sonho de Deus a nosso respeito. Não almejando situações espetaculares ou miraculosas, mas, como eu disse, enxergando os carismas como mediadores do amor de Deus em favor dos homens. Quando eu oro pelo meu irmão pedindo que Deus o cure, que Deus o liberte, eu estou mediando o amor de Deus para aquele meu irmão. Que graça, que presente contar com essas poderosas ferramentas do Espírito Santo. E o terceiro e último pilar fundamental, pilar de sustentação da identidade da renovação carismática, é exatamente a vivência fraterna. Se você tem a sua Bíblia na mão, eu convido até você a abrir em Atos 2, 44 a 47. É uma passagem após a experiência de Pentecostes, que é narrada em Atos 2, de 1 a 4. Logo na sequência, os primeiros frutos do batismo no Espírito Santo. Atos 2, 44 e seguinte. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam com alegria a comida, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E olha a consequência dessa vivência fraterna, dessa vitalidade fraterna. Tão bonito. Esse versículo 47b. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. A igreja não cresce por proselitismo, ela cresce por atração, diz-nos o Papa na exortação apostólica Evangelii Gaudium. A igreja não cresce por propaganda, ela cresce por atração, quando as pessoas se amam, quando as pessoas se perdoam, quando nós damos passos rumo à unidade. É doloroso? Muitas vezes o é. Mas nós precisamos dar passos porque o Espírito Santo nos empurra, nos impulsiona a dar esses passos de verdadeira comunhão, de verdadeira unidade, de estarmos realmente em paz com todos. A vivência fraterna só é possível porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou e por isso nós temos condições de amar, condições de nos relacionar. Experimentamos o amor de Deus e então nos tornamos vasos transbordantes desse mesmo amor. Tertuliano, um dos primeiros teólogos cristãos, vai dizer que os pagãos se referiam aos cristãos de uma maneira admirável. Vai dizer assim, os pagãos se referem aos cristãos dizendo: vede como eles se amam. Tertuliano não vai dizer: vede como eles estão fazendo bons grupos de oração, com ministérios de música muito poderosos, com ministérios de oração por cura muito miraculosos. Vede como eles são bons. Tertuliano não disse isso. Os pagãos olhavam para os cristãos admirados e diziam: vede como eles se amam. Esse amor nos constrange. Há algo diferente entre eles, que nós não conhecemos, nós não vivenciamos e queremos vivenciar. Então a marca do cristão é a capacidade que é dada pelo Espírito Santo de amar.
Somente cheios do Espírito Santo é possível perdoar, é possível renunciar a nós mesmos, é possível nos doarmos para o nosso irmão, que o nosso cansaço a outros descanse. Então, irmãos, passamos pelos 3 pilares de sustentação da identidade da renovação carismática católica. Quando eu fui eleito em 28 de setembro de 2019, quando eu fui eleito presidente do Conselho e do Escritório Nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil, não poderia ser diferente. Eu me coloquei diante do Senhor e comecei a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim neste tempo de missão? Porque eu aprendi no serviço do Senhor que nós não podemos empurrar nada com a barriga. Perdoe-me até o português claro. Não podemos empurrar nada com a barriga. Se o Senhor nos chama é porque Ele tem um propósito a nosso respeito naquele tempo de missão. Senhor, então o que o Senhor quer de mim, desse seu servidor, nesse tempo de missão a que o Senhor me chamou a presidir o Conselho Nacional da Renovação Carismática? E o Senhor, então, ao longo dos dias, Ele foi me recordando algo que já era objeto da minha reflexão. Foi me recordando de 3 verbos. 3 verbos que didaticamente nós vamos trabalhar ao longo desses 3 anos de coordenação. O primeiro verbo é o verbo resgatar. Resgatar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. E você já sabe perfeitamente o que é resgatar. Resgatar é pegar de volta, é reassumir, é olhar para trás e ver o que ficou à margem, o que ficou perdido e pegar de volta. Ou seja, voltar ao primeiro amor, voltar à essência. Vivenciamos isso no ano de 2020. Alguém disse assim: Vinícius, o verbo resgatar vai ficar prejudicado por causa da pandemia em 2020. Eu parei 30 segundos e refleti, veio ao meu coração o seguinte: nós propusemos o verbo resgatar em teoria, e Deus nos levou ao laboratório, nos levou à prática. Tivemos a oportunidade de voltar ao primeiro amor, ainda que isolados na nossa casa, com agendas para o alto. Todos nós tivemos oportunidade de voltar a rezar. Todos nós tivemos oportunidade de voltar a ler as Escrituras. Todos nós tivemos oportunidade de fazer uma leitura espiritual, de nos relacionarmos mais e melhor com Deus. Todos nós tivemos a oportunidade de revisitar nossos valores, nossos conceitos, nossos relacionamentos, a começar com os nossos familiares. Nesse sentido, o verbo resgatar foi maravilhosamente vivenciado no ano de 2020. Nada foi prejudicado com relação ao verbo resgatar. No ano de 2021, o verbo de regência, o verbo que Deus nos mostra para a gente refletir é guardar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. E em 2022, então, vamos tratar o verbo propagar a identidade para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Mas eu quero tratar aqui, então, do verbo do ano de 2021, guardar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Guardar significa precisamente zelar, proteger, preservar, vigiar de dia e de noite, para que a coisa não se extravie, não se desvie, nem para a esquerda e nem para a direita. Não se trata de guardar no sentido autorreferencial. A renovação carismática católica não pretende ser uma ilha. Vou guardar aqui, ninguém vai ver. Vou ocultar, ninguém vai ver. Vamos guardar a identidade só para nós mesmos. Não é nesse sentido autorreferencial, retroalimentante.
Muito pelo contrário, vamos guardar para que ela não se perca, para que ela não se extravie, para aqueles que de fora, olhando para a RCC, encontrem o rosto e a memória de Pentecostes intactos. Guardar no sentido de zelar, de proteger. E nesse sentido, Deus nos constituiu sentinelas na casa de Israel. Liderança da RCC, você é sentinela na casa de Israel, para de dia e de noite ficar na guarita da muralha do quartel, vigiando para que ninguém nos pegue de assalto, para que a identidade da RCC não seja furtada. Michel Morin, ex-presidente do ICRIS. O ICRIS eram os Serviços Internacionais para a Renovação Carismática Católica, até março de 2018, quando então foi substituído pelo CARIS, o novo serviço internacional para toda a renovação carismática nas suas diversas expressões. Michel Morin esteve no Brasil, precisamente no ENF em 2015. E olha o que ela falou numa pregação dela, algo tão atual. Em alguns lugares do mundo, a RCC já é um fato histórico. Aconteceu e ficou na história. Os líderes destes locais não souberam proteger a identidade, pulverizaram o carisma original. Em algumas partes do mundo, nós nos afastamos tanto do nosso fundamento, que as pessoas estão fazendo seminários de vida no Espírito, mas não estão sendo batizadas no Espírito Santo. Eu me pergunto, por quê? O Espírito Santo parou de agir? Não. O Espírito Santo se extinguiu? Não. Então, por que as pessoas não estão sendo batizadas no Espírito Santo? Responde Michel Morin. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que, como líderes, nós não temos sido fiéis ao nosso fundamento. E nós não estamos nos movendo com aquela fé expectante que tínhamos no início. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Existem alguns grupos de oração que eu visito e nem tenho a certeza de que eles ainda são grupos de oração carismáticos. Existem pessoas cantando, existem pessoas dançando, talvez até alguém faça uma leitura da Bíblia e as pessoas rezam. É um bom grupo de oração, mas não é um grupo de oração carismático. Irmãos, nós somos muito criativos, graças a Deus, e muitas vezes vamos inserindo criatividades nos nossos grupos de oração, coisas boas, mas que não são inerentes ao nosso chamado. E nós vamos então descaracterizando os nossos grupos de oração, e vamos pendurando coisas, como dizia Dom Alberto Taveira alguns anos atrás, os penduricalhos que vamos colocando sobre os nossos grupos de oração. E me perdoe a franqueza, o grupo de oração acaba ficando enfeitado demais, a ponto de a gente não conseguir mais ver o rosto e a memória de Pentecostes no grupo de oração. Como diz a Michele, é um bom grupo de oração, mas não é um grupo de oração carismático. Frei Cardeal Raniero Cantalamessa vai dizer assim: da banalização do batismo no Espírito Santo, começa o achatamento da renovação carismática católica. Se nós banalizarmos a experiência fundante, a experiência caríssima, que é o batismo no Espírito Santo, então começa o achatamento da renovação carismática católica. Percebam então, meus irmãos, como é importante nós cultivarmos, alimentarmos, guardarmos e nos aprofundarmos na nossa identidade de forma contínua.
guarde, aprofunde-se no batismo no Espírito Santo, que é uma fonte inesgotável. Aprofunde-se na prática responsável, ordeira e amorosa dos carismas como mediadores do amor de Deus. Dê vazão ao amor de Deus que é derramado no teu coração e viva fraternidade fecunda. Somos chamados a nos aprofundar em todas as nuances da nossa identidade, a identidade que Deus nos deu para guardá-la. Somente guardando a identidade é que o mundo será batizado no Espírito Santo nos próximos 50 anos. Caso contrário, corremos o risco de nos descaracterizar e sermos achatados, como nos ensina o cardeal Raniero Cantalamessa. Só se ama aquilo que se conhece. O Papa Bento XVI, na Porta Fidei, em 2012, diz assim no número 10: conhecer os conteúdos da fé é condição fundamental para eu dar assentimento, para eu aceitar. Significa dizer, parafraseando, que conhecer as nuances da nossa identidade, nos aprofundar nas nuances de nossa identidade, é condição fundamental para nós nos abrirmos a essa identidade, a esse mover do Espírito Santo. E para encerrar, meus irmãos, nesse ano de 2021, o Senhor nos deu uma palavra norteadora, que vocês sabem, está em Atos 1:8. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Então, eu me pus a perguntar: Senhor, como é que nós vamos fazer o link do verbo guardar com essa palavra norteadora que nos projeta para uma nova evangelização e que, portanto, tem mais a ver, em tese, com o verbo propagar e não com o verbo guardar? Descerá o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, e vocês irão para Jerusalém, Samaria, até os confins do mundo. Senhor, como é que a gente vai fazer o link com o verbo guardar? E o Senhor colocou alto e bom som no meu coração o seguinte: só é minha testemunha quem guarda a experiência de um novo Pentecoste. Ser testemunha significa ver e experimentar, passar pela experiência, para depois testemunhar. Em direito, existem as testemunhas oculares. O que é uma testemunha ocular? Viu, presenciou tudo de um ângulo muito bom, sabe contar em detalhes o ocorrido e, portanto, é uma testemunha ocular. Tem autoridade para falar daquilo que ela viu, daquilo que ela experimentou, daquilo que ela vivenciou. Nós somos chamados a ser testemunhas até os confins do mundo, a partir do que temos visto e mais, a partir do que temos experimentado. Batismo no Espírito Santo, prática dos carismas, vivência fraterna, vida de santidade, vida segundo o Espírito de Deus. Uma vida lapidada pelo Espírito, uma vida trabalhada, forjada pelo Espírito, porque eu e você somos diamantes brutos. O Espírito Santo é o divino ourives, que vai com a sua lixa, lapidando a gente e trabalhando no nosso ser, para que dia após dia surja um novo Vinícius, um novo Sérgio, uma nova Luciana, um novo Leandro e daí por diante. Deixemo-nos trabalhar pelo divino ourives que é o Espírito Santo. E para encerrarmos esse momento de reflexão, nós queremos agora acompanhar pela rede, pelo sistema Canção Nova de comunicação, também pela plataforma, enfim, 3 testemunhos, cada qual em cima de um desses pilares: batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e vivência fraterna. Então acompanhe atento a cada um desses 3 testemunhos que certamente vão impactar e encorajar você. Amém?
Acompanhemos. Somos chamados à santidade, a viver uma vida repleta do Espírito Santo. Há quase 50 anos, Monsenhor Jonas Abib vive essa graça e mostra que é possível ter uma vida no Espírito. 2 de novembro de 1971, que eu tive a graça do batismo no Espírito Santo. O Padre Haroldo fez um dia que nós chamamos de Retiro da Boa Morte para os nossos seminaristas, no qual ele falou do que estava acontecendo na igreja, do derramamento do Espírito Santo. Ele falou sobre a renovação carismática, né? Eu não entendi o que era batismo no Espírito. Ele falou sobre os dons do Espírito Santo. Eu conhecia os dons, mas eu não entendi o que eram os dons sendo usados na prática. Como eu desejei que acontecesse comigo aquilo que pouco a pouco o Padre Haroldo foi anunciando. Para dizer a verdade para vocês, eu não consegui entender, em termos intelectuais, o que era aquilo. Padre Haroldo falava de uma renovação que estava acontecendo por obra do Espírito Santo, que Jesus estava derramando o seu Espírito Santo. E com isso ele estava renovando a sua igreja, estava acontecendo uma renovação dos carismas, e portanto essa renovação era uma renovação carismática. Ele falava a respeito da grande graça do batismo no Espírito Santo. Padre Haroldo, no final, passou impondo as mãos sobre cada um de nós padres. Eu não senti nada. Fiquei até meio sem jeito, aguardando alguma coisa e nada aconteceu. Mas naquela noite comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. Não é apenas o Senhor derramar o seu Espírito em mim, é ao contrário, é o Senhor me derramar no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é muito maior que eu e muito maior do que todos nós. Não é Ele ser derramado em mim, Ele me encher, mas é ao contrário, eu me derramar no Espírito Santo. Daí para frente tudo foi diferente. A minha celebração da Eucaristia, o meu gosto pela palavra de Deus, até o arrependimento dos meus pecados, o trato com as pessoas, tudo mudou, porque o meu interior era outro. Eu não sabia tudo ainda de renovação carismática. Fui saber só depois de um mês. Mas já naquele mês, eu era outro Padre Jonas. Uma ação transformadora que, além de tocar o coração do então Padre Jonas Abib, também o levou a ser exemplo e instrumento de mudança para todos nós. E logo depois, eu já comecei, com a graça da cura interior. Primeira vez que oraram pela minha cura interior, eu chorei, que parecia que eu ia desmoronar, E tanta coisa Deus foi curando. E não parou. Deus veio curando. Realmente, uma pessoa curada interiormente, tudo vai se mudando dentro dela. Muda-se o interior e, mudando-se o interior, muda-se também o exterior. Irmãos, nós também, nós católicos hoje, nós padres, nós religiosos, nós pessoas que já participamos da igreja, ficamos nos perguntando, mas o que é isso que Jesus diz? Mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Porque essa promessa não foi apenas para os daquele tempo, essa promessa é para agora. Até hoje, Monsenhor Jonas nos ensina, com seu jeito e suas palavras, a mantermos fiéis à condução do Espírito Santo. Qual é a dica? É permanecer, é pedir diariamente, é acordar e logo dizer bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje juntos? É termos essa intimidade e rogar ao Senhor: Senhor, não me deixe perder a graça do batismo do Espírito Santo. Eu preciso permanecer. Eu não sou do mundo, eu sou cidadão do céu. Eu sou filho do céu. Eu sou o que sou pela graça do batismo do Espírito Santo. Mais uma vez, eu levanto as minhas mãos e digo: Senhor, assim como Eliseu pediu porção dobrada do Espírito Santo ao seu mestre Elias, e foi atendido, e Eliseu ficou duplamente cheio do Espírito Santo, e operou prodígios, milagres,
maravilhas, mais até do que o seu mestre Elias. Que da mesma forma, Senhor, esses seus filhos e filhas, com porção dobrada do Espírito Santo, realizem maravilhas. Sim, que pelas suas mãos aconteçam sinais, prodígios, milagres, maravilhas. De seus lábios venham palavras de sabedoria, palavras de ciência, palavras de profecia. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, que o discernimento venha imperar nos grupos, nos encontros, até mesmo nos shows. Sim, que o discernimento, Senhor, dos Espíritos venha sobre as pessoas, venha sobre esses teus filhos e filhas, e todos, replenados do Espírito Santo, possam realizar toda a tua obra como o Senhor quer. E sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Quando termina um concerto, o pessoal aplaude, mais do que a orquestra, o regente. O regente foi o Espírito Santo. Vamos aplaudir o regente, que ele regeu muito bem. Regeu muito bem. Vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Hello, everyone. I'm so happy to be with you. I'm picturing myself sitting down with my many, many friends from Brazil, from the Charismatic Renewal, and just sharing over a cup of coffee some things about the charismatic gifts in my life and using the charisms in ministry. This is not a formal teaching, it's just a very spontaneous sharing about charismatic gifts from right here in my kitchen in Covington, Louisiana, very far away from you. I'm going to be praying with you during your Enfi. I remember how wonderful it was a few years ago when I came and I was with you in person. Well, you know the story of the Duquesne weekend. You know the story of my own baptism in the Spirit. I didn't even know what charismatic gifts were. Now, I had read the cross and the switchblade, and I was fascinated by the wonderful workings of the Holy Spirit. But when I got back from the Duquesne weekend, and I began to reflect on things that were happening in our little group, like there were friends who were praying in tongues. I had not yet prayed in tongues. There were people receiving prophetic words. I didn't really know anything about prophetic words. And it was such a consolation to me to pick up the documents of Vatican II and to read this passage from Lumen Gentium 12. Allotting his gifts to everyone as he wills, from 1 Corinthians 12, God distributes special graces among the faithful of every rank, in other words, ordinary people like us. By these gifts, he makes these ordinary people fit and ready to undertake various tasks or offices advantageous for the renewal and upbuilding of the church. The manifestation of the Spirit is given to everyone for profit. This is the important part. These charismatic gifts, whether they're the most outstanding or the most simple and widely diffused, are to be received with thanksgiving and consolation, for they are exceedingly suitable and useful for the needs of the church. Now, I read that passage in Lumen Gentium 12 in the documents of Vatican II, and I said to myself, then the church approves. Then I can seek and receive the gift of tongues. I can give forth a word. I'm not sure if it's a prophetic word, but if it comes to my mind in the context of prayer, I can proclaim it and be confident that the Lord can use even somebody like me. Well, some of the first things that happened to me had to do with the gift of discernment of spirits. And this is a very important charism, and we should really pray, especially in the midst of so much confusion in the world and even in the church in some sectors, for this gift of discernment. What is of God, what is of the human spirit, and what is of the Holy Spirit.
And it had to do with, I was at a prayer meeting, an early prayer meeting, just a few people, and there was a visitor coming. And I was standing and he was speaking to me, and suddenly I just got almost like a chill and looked in his eyes, and I just felt a discernment that who he was and what he was saying was not of God. And so I did this. I made the sign of the cross and I turned around and I walked away. And you know, over the years in my ministry, I've had experiences where I could see and hear and even smell the presence of the enemy at work in someone. It's somewhat mysterious, but it's a very valuable gift in ministry. I remember talking to someone once, and as I looked in her eyes, you know, the script, Jesus says in the scripture, the light in our eyes, the light is darkness. Well, I looked in this person's eyes, and the light in them seemed to be darkness. And the way this person was addressing me, it was like in a mockery, in a taunting way. And it became clear that this individual was not living according to God's plan and according to his word. And at a certain point, I actually smelled a terrible odor that was like it was coming from a sewer. And so, how do the charisms work in mysterious ways? Sometimes we can see the presence of the enemy in someone. Sometimes we can hear in a taunting voice and ridicule. And it's possible to even smell the odor of Satan. So that's on the gift of discernment, which was one of the first that I experienced. And I would say in my own ministry, especially in recent years, or the last 20, 25 years, as Our Lady has called me to minister to priests, I rely very heavily on the gift of tongues and very heavily on the prophetic gift, the gift of revelation, or the gift of, sometimes it's called word of knowledge. The Lord spoke to me interiorly years ago, and he said, lay your hand on the hearts of my priests, and I will set them on fire with love for me. Well, I thought, how in the world could I go around laying my hand on the heart of a priest? Well, we were at a conference and there was some need, and the person in charge asked everyone to gather around and pray for, not a priest, just for some situation. And the gentleman behind whom I was standing happened to be a priest. I didn't know he was a priest. But we were all putting our hands on the shoulder of the person in front of us. And so I put my hand on this person's shoulder and we were all praying. And after the prayer, he turned around and he said to me, when you touched me, I felt like God touched me. And he was a priest. It was an immediate confirmation of the word the Lord spoke to me about how he wanted to use me in the charisms. And he has since, many, many years later, been in touch with me and been a real affirmation to the ministry that the Lord and Our Lady gave me. But what I want to tell you is this: when I'm in a situation of praying, whether it's for a priest or someone else, if I don't rely on my own understanding, if I don't even try to seek information like saying to the person, well, what is it that's troubling you, or what is your problem? No, I simply rely directly on the Holy Spirit. I began to pray in tongues. And you know, like that, just after a few seconds of invoking the Lord, using the gift of tongues, the Lord will give me some kind of a revelation, some kind of an insight. I remember once having a sense as I did that, as I prayed just for a few moments in tongues, that there was something in the pocket of this particular person that was harmful to him. And with my understanding, I thought, well, I wonder what it could be. Is it cigarettes? Is he smoking? And that's injurious to his health. But the more I prayed, the more I had the sense that he had a photograph in his pocket. And as I began to inquire in a gentle and respectful way, it became clear that he had become very attached to someone that was threatening his commitment to celibacy.
And I said to him, "Do you carry a photo of her in your pocket?" He said, "Yes." There it was, brothers and sisters. And so I encouraged him to take that out, rip it up, throw it out, and tell the Lord definitively that he was committed to Jesus, committed to his vows as a priest, committed to the way of the celibate way of life, which God does offer as a grace and a gift to our priests. You know, brothers and sisters, over now almost 54 years of ministry in the charismatic renewal, I could keep you here for a very long time with examples, but I would say, brothers and sisters, rely on the Holy Spirit. We're just messengers. It's not our word. It's not we don't have the ability to heal anyone, but we can be instruments of the healing, of the wisdom, of the conviction, of the light of God in the lives of the people we minister to. Pray in tongues. You know, we don't use this charismatic gift enough. Intercede in tongues. And brothers and sisters, stay in the Word of God. You know, the Word of God is so powerful. And St. Paul tells us it's meant to dwell in us richly. And so if we stay in the Word of God, I've experienced this through the pandemic. If we stay in the Word of God, then when we need it, like that, God lets that word come forth to speak, to counsel a brother or sister. It gets woven into a prophetic word. I think perhaps one of the most challenging times I've ever manifested or yielded to a charismatic gift was in Circus Maximus at the Great Jubilee in 2017. I was kneeling, everyone was praying. We were praying in tongues, all those thousands and thousands of people. I was right next to Pope Francis, and the Holy Spirit put a word in my mind. Lift up your eyes and see the fields are white for harvest. Lift up your eyes and see the fields are white for harvest. Brothers and sisters, I didn't have anything else. And I didn't know if it was even going to be appropriate to approach the microphone to give a prophetic word, but I couldn't get rid of that phrase. And so in faith, I stood to my feet, I walked over to the podium, and I said just that. I tell you, lift up your eyes and see the fields are white for harvest. And after I said that first phrase, then the rest of the prophetic word came. And as I was giving it, I knew it wasn't me. It was the Holy Spirit who had given me the prophetic sense and then had given me the courage and the grace to stand up and in the presence of the Holy Father, all those cardinals and all those people from around the world, to give forth a word that has been discerned by others as being an authentic word. But it's a risky business, brothers and sisters. It's a risky business to yield to the charisms in faith. But you know, if we do it with humility, if we do it with detachment, that we're not trying to commend ourselves, we're not trying to gain a reputation, we're not trying to get people to admire us, then the Lord can use us for his glory. And so I pray right now, Lord, pour forth your Holy Spirit with great abundance during this envy. Continue to anoint these brothers and sisters and let the charisms abound in their lives for your glory. Amen. God bless you. Olá, queridos irmãos, a paz. Eu sou Cristina Palma Machado, sou casada, tenho 2 filhos, sou da pequena cidade de Cantagalo, no interior do estado do Rio de Janeiro. Meu grupo de oração é um novo Pentecostes e eu sou da Diocese de Nova Friburgo. Então, convidada pelo Vinícius a dar esse testemunho de vida fraterna. E eu gostaria que você pudesse pegar comigo, a palavra de Deus que está em Atos 2, 42, 47. E nós vamos ler alguns trechos da palavra. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor a cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação.
E nós vamos vendo então a imagem, né, do nosso grupo de oração. A vida fraterna que acontece a partir de um grupo de oração. O meu batismo no Espírito Santo aconteceu em 1994 e que mudou a minha vida. Eu olhava, né, para a igreja naquela época e eu via muitos irmãos, né, um grupo de irmãos que saía da missa, que ficava feliz e que ali eu via que tinha algo diferente, né, acontecendo. Chegou a minha vez. Eu fiz o seminário de vida no Espírito Santo e fui batizada no Espírito no primeiro encontro do seminário. E daí todas as coisas mudaram na minha vida. Foi o batismo no Espírito Santo com todas as suas consequências. E eu logo fui para um grupo de oração, Filhos da Luz, né, na época, e assim comecei a minha vida, né, de renovação carismática junto dos meus irmãos. Nós tínhamos toda uma rotina em que era dia de grupo, dia de núcleo, dia de visita aos idosos do asilo, ao hospital, aos presos, né, que estavam na cadeia. Nós tínhamos o nosso horário de adoração juntos e tudo a gente fazia juntos. Era uma vida assim maravilhosa e hoje a gente continua vivendo essa vida maravilhosa, né, de amor, né, fraterno. Deus então ele faz muitas maravilhas nas nossas vidas. A gente experimenta então, né, o mover do Espírito Santo. E o mover do Espírito Santo vai já durando 27 anos, né, de caminhada, dos quais 20 anos foram em coordenações, né? Fui recebendo os chamados de Deus para grupo de oração, para coordenação de cidade, né, diocese, enfim. Né, o meu grupo de oração que finalizei ano passado, a coordenação, e foi o mover de Deus, e o mover de Deus continua quando você bebe da água viva do Espírito Santo no seu grupo de oração. Em 2006, né, veio logo, né, o mover do Espírito para a moção, né, grupo de oração bem perto de você. E Deus falava, arma a tenda no meio do povo, né, faça grupo de oração acontecer, né, nos bairros, na periferia, onde ninguém chega, onde a minha palavra não vai. E assim, na nossa cidade, aqui em Cantagalo, nós visitamos mais de 2.000 famílias, né, em 2006, 2007, foi uma bênção, né? E hoje muitos grupos, né, acontecem porque foi feito o grupo de oração bem perto de você lá naquele bairro. E em 2011, infelizmente aconteceu aquela tragédia, né, em Nova Friburgo, e Deus falava também, né, ao meu coração, estava na coordenação da diocese, e Deus falava, vá, leve, né, junte os seus irmãos e vá e leve a minha palavra, leve o meu amor, leve a alegria, leve o abraço que cura para aqueles irmãos, né, que estão lá tristes, sem alegria, sem perspectiva de vida. E assim nós fizemos. Eu digo, irmãos, que foi talvez a coisa melhor que fizemos, né, como grupo de oração, como renovação carismática católica, levar o amor, né, aquilo que a gente vive para os irmãos. E assim a vida fraterna ela é vivida a partir de um grupo de oração que tem como consequência aquela primeira experiência de Pentecostes, de Atos dos Apóstolos. A vida das primeiras comunidades se torna viva para nós, né, em um grupo de oração, porque é a vivência dos carismas, é a vivência do amor fraterno, e a gente vai assim experimentando toda a ação do Espírito, sabe? Caem as rixas, caem as divisões, as dificuldades de relacionamento, porque o amor fala mais alto, né? Jesus Cristo fala mais alto no coração de cada irmão, né? E assim a gente vai experimentando e dando testemunho. As páginas, né, do Evangelho, as páginas, né, da Bíblia, elas se tornam vivas quando eu e você, né, vivemos e os irmãos recebem esse amor. Eu me lembro que em 2017, no Jubileu de Ouro, né, da Renovação, lá em Roma, a irmã Bridget McKenna, ela disse o seguinte:
Amem-se e derrotarão as armadilhas do demônio. Orem e as barreiras cairão. O mal deve ser vencido pelo amor e pela oração. E a nossa querida Patty Mansfield, que também está aqui conosco, né, neste ENF, e ela dizia: quando nós dizemos que nós somos de Deus, nós apressamos a nossa vida de santidade. Irmãos, hoje o Senhor coloca, né, para nós essa graça. O amor do Senhor, ele se torna concreto, né, quando é testemunhado por nós, né, via grupo de oração, e quando os irmãos recebem. Então, que possamos fazer com que Jesus sobressaia na nossa vida, que ele cresça, a gente diminua, a gente se abaixe, a gente se humilhe, que nós possamos desaparecer, irmãos. Servos, sonhos de Deus para o seu serviço no grupo de oração, coordenador de vicariato, sonhos de Deus para o seu vicariato, coordenador diocesano, sonhos de Deus para a sua diocese, coordenador estadual, sonhos de Deus para o seu estado. Vinícius Simões, continue sonhando os sonhos de Deus para a RCC Brasil. E nós que somos Renovação Carismática, irmãos, voltemos a sonhar, porque o sonho não morre quando a gente sonha junto dos irmãos, quando a gente partilha a vida, quando a gente vive esse amor fraterno. Sonhe. Sonho, se sonho só, é difícil alcançar. Se sonhamos juntos, damos mais força pra realizar. O sonho vem primeiro, pra depois concretizar. Já sonhamos muito, sonhamos juntos. Agora é começar. A construir um mundo novo. Realizar tudo que está no coração. O sonho da RCC, os sonhos para a RCC, sonhe junto dos irmãos. Deus abençoe você. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por esses belíssimos testemunhos sobre cada um dos pilares da identidade da RCC, aquilo que nos define, aquilo que fomos chamados a ser na terra. Irmãos, eu quero convidá-los agora a juntos clamarmos por um novo Pentecostes, na minha, na tua vida pessoal, clamarmos um novo Pentecostes para os nossos grupos de oração, clamarmos um novo Pentecostes por todo o Brasil e por todos aqueles irmãos que nos acompanham. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29, diante da ameaça que os primeiros cristãos estavam vivendo com a prisão de Pedro, eles rezaram assim: Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. E olha o que a Escritura diz, que deve gerar em nós uma grande expectativa. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus.
Nós queremos pedir nesse momento que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, de modo que, como os primeiros cristãos, nós fiquemos cheios do Espírito Santo e anunciemos com intrepidez a palavra de Deus. Cante aí da sua casa juntamente conosco, clamemos pelo derramamento do Espírito Santo. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito de Deus, vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito de Deus, vem incendiar, vem incendiar meu coração, aviva a minha vida com a tua unção, vem incendiar meu coração, aviva a minha vida com a tua unção. Em Cristo Jesus se cumpre a palavra do Senhor, que Joel profetizou, que Joel profetizou. Jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão, anciões sonharão, milagres e prodígios acontecerão. Pede, vem, vem, Espírito, vem, vem, Espírito, vem, vem, Espírito de Deus. Mais uma vez, vá clamando, vem, Espírito, vem, vem, Espírito, vem, vem, Espírito de Deus. Vem incendiar nossa nação, vem incendiar nossa nação. Aviva o Brasil, aviva o Brasil com a tua unção. Vem incendiar esta nação, vem incendiar esta nação. Aviva o Brasil com a tua unção. Derrama o teu Espírito, Senhor, sobre todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Mergulha-nos, Senhor, nos mananciais do teu Espírito. Nós necessitamos do Espírito Santo nessa manhã, Senhor, estamos sedentos. Por isso, dá-nos de beber, dá-nos do teu Espírito, que haja uma implosão no nosso interior, Jesus. Cumpre uma vez mais a tua promessa e batiza-nos, mergulha-nos no Espírito Santo, Senhor. Transforma todo o nosso interior, Senhor, lava, purifica o nosso coração. Aviva o Brasil com a tua unção, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes. Vem, Espírito Santo, vem nos impactar com a graça de Pentecostes. Vem fazer novas todas as coisas nas vidas, nos corações, nas famílias, nos grupos de oração. Vem, Espírito Santo, ressuscita-nos para uma vida nova. Vem reavivar a nossa alma, Senhor. Vem nos fazer reviver nessa manhã pelo poder do teu Espírito, Senhor. Vem, Espírito Santo, nós te suplicamos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de amor. Vem, Espírito de ardor.
Vem espírito de paz, vem espírito de confiança, vem espírito de certeza, vem espírito de vida nova. Amado irmão, amada irmã, se tem uma coisa que nós podemos e devemos fazer repetidamente, é dizer: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre todas as situações da minha vida. Vá dizendo, vá orando conosco. Vem Espírito Santo, inunda a minha vida, inunda a minha família, inunda a minha casa, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, inunda o meu país, inunda o meu grupo de oração, inunda, Espírito Santo, a renovação carismática católica, inunda, ó Espírito Santo, a face da terra. Vem Espírito Santo de Deus, dai-nos uma nova efusão, uma nova e poderosa efusão do Teu Espírito. Vem Espírito Santo, envia, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito de Deus. Mais uma vez, pede, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito de Deus. Como soldados, sentinelas, vem incendiar nossa nação. Viva o Brasil com a tua unção. Vem incendiar nossa nação. Aviva o Brasil com a tua unção. Vem Espírito Santo nos dar vida. Tu que és o Senhor que dá a vida. No vale de ossos secos o Senhor foi juntando músculos, carne, e os ossos se formavam de novo como seres humanos e ficavam em pé, mas ainda lhes faltava o sopro da vida. Nós te pedimos nessa manhã, sopra o sopro da vida, nos dê vida, ó Espírito de Deus. Sopra dos quatro cantos do céu, sobre todos os cantos do Brasil, e nos dê a robustez espiritual que só o teu Espírito pode nos dar. Vem Espírito Santo, concede-nos vida, a vida que tantas vezes tem sido arrefecida no nosso interior, a vida interior, a vida espiritual. Vem Espírito Santo e nos robustece, porque só Tu, ó Espírito, é o Senhor que dá a vida. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Vem Espírito, derrama uma chuva de carismas sobre a igreja. Derrama uma chuva de carismas como um dia orou São Paulo VI. Que o Senhor nos conceda uma poderosa chuva de carismas para mostrar o rosto resplandecente da igreja. Concede a renovação carismática, uma chuva de carismas. Reinflama o nosso coração do amor, para que possamos transbordar do Teu amor, Senhor. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos em Teu nome. Amém. Amém, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. Irmão e irmã, nós temos aqui a vela, que a gente chama de a chama da renovação carismática nesse tempo pós-jubilar. Aqui nós temos os 3 verbos. Nós acendemos a chama lá na missa de abertura. Quem participou está lembrado? Nós acendemos a chama, sinal da luz de Cristo. Aquele que batiza no Espírito Santo está entre nós. A família carismática é convidada a espalhar essa chama de Pentecostes nesse ano de 2021 em todos os grupos de oração, em todas as dioceses do Brasil. Vamos juntos guardar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus.